Alô, cães cimérios, como é que estão? Tudo bem? Eu, Marco Antônio Colares, estou aqui no canal Fórum Conan o Bárbaro, o canal mais bárbaro do YouTube, para um novo Opinião do Fórum. E hoje eu vou falar, especificamente nesse Opinião, sobre este livro aqui, ó. Conan o Bárbaro, a novelização oficial do filme de 1982, baseado no roteiro do John Milius, o diretor do filme, e do Oliver Stone, que foi o primeiro a ser chamado para escrever um roteiro para esse filme. E aqui, dois autores famosos da espada e feitiçaria, o Lion Sprague de Camp e o Lin Carter, fazem essa novelização aqui e chegou no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. O meu amigo Alexandre Calari me enviou essa edição linda em capa dura, com a capa do filme de 82, né, o cartaz melhor, do filme de 82 mais aproximado, porque teve aí uma série de publicações desta mesma capa aqui no Brasil, a gente até fez um vídeo sobre isso, e aí gerou uma pequena, não muito, porque o vídeo não tinha a intenção da polêmica, mas exatamente o pessoal estava confundindo, afinal eram várias edições com a mesma capa, e eu coloquei lá no vídeo, será que não seria legal uma outra capa e tal? E o Calari me respondeu, tanto aqui no fórum, como eles fizeram lá um vídeo explicando lá no Pipoca e Nanquim, que na verdade o contrato exige, né, o uso, né, foi a capa que foi enviada, foi a imagem que foi enviada, então eles tiveram que usar essa capa do Renato Cassaro, esse cartaz, na verdade. E aí, como tem muitas capas com o mesmo cartaz, eles aproximaram e, sinceramente, ficou bem bonita, né? Ficou bem bonita a edição muito bonita, capa dura, uma excelente tradução, mapa da Ereboriana, um texto do Calari no final, um pouco sobre os dois autores, bem legal. Então vou falar um pouco sobre essa novelização. Esse vídeo é sobre isso. Então, tudo resolvido, vamos tratar então da novelização do filme de 82. Antes de mais nada, né, queria só dar o recado para te inscrever no canal, não esquece, te inscreve aqui, nos ajuda, vamos crescer, para te comentar, dar o like no vídeo se gostou, ativa o sininho para ter novos vídeos. Não esquece que nós temos um Apoia-se, que é quando os nossos seguidores nos ajudam a manter o fórum. Vai lá no site do Apoia-se, procura Fórum Conan o Bárbaro lá no Explorar, e lá tu encontra a nossa página, dá uma olhada lá, tem lá para nos ajudar com 5, 10, 15, 20, 30 reais, e aí ganha algumas coisas, inclusive sorteios. Tem uma coisa que eu vou sortear logo, é isso aqui, ó. É a nossa revista aqui de Conan, o Conan brasileiro, né? Uma história inédita em duas partes, aqui é a primeira parte, o Crônicas Iborianas número 1. Sim, a nossa ideia é que o Crônicas Iborianas se torne cada vez mais regular. Por enquanto, nesse semestre, publiquei essa aqui, que está à venda no site do fórum, vai lá, Fórum Conan o Bárbaro, e depois a segunda parte dessa narrativa, eu e Mozart Couto, o grande ilustrador brasileiro, fazendo Conan em quadrinhos, tá bem? Vai lá se quiser comprar. E se for apoiador, tem direito a sorteios. Daqui a pouco estarei sorteando isto aqui também. É isso. Taca aí, melhor, Muramasa! Taca a vinheta. Opinião do fórum, aqui no canal mais bárbaro do YouTube. É isso, cães. É linda a vinheta. As vinhetas do fórum feitas pelo Edgar Ruppel são fantásticas. Estou aqui bebendo um café. A caneca aqui do Convergência Cósmica, nosso evento anual, acho que é anual, né? Esse ano vai ter outro, vamos ver se vai ter outro. Nós e o Explorador, o Explorando Segredos e Mistérios. Tem muita gente que acha que eu sou explorador, não sou. Ah, não sou explorador. Explorador é outra pessoa que faz esse personagem lá no nosso canal parceiro, o Explorando Segredos e Mistérios. Bom, eu vou falar rapidamente sobre o livro, também não quero dar spoiler do que tem aqui, né? Isso é uma novelização, então pega o roteiro original, taca para cá e acrescenta, mas não muda a essência. Isso é muito importante, que aquilo que está lá no filme está aqui. A sequência de eventos, os diálogos estão aqui. A premissa principal lá do Enigma do Aço, a vingança do Conan,
Está aqui. Então, isso é uma novelização. Agora, é vantajoso ler essa novelização? Ah, já vi o filme, para que eu vou comprar isso aqui? Bom, na minha opinião, é muito vantajoso. É muito vantajoso. Vocês sabem que eu sou extremamente crítico ao Lion Sprague de Camp. A gente sabe que o Lion Sprague de Camp, ele se dizia, né, ou se colocava como uma espécie de colaborador póstumo do Howard na criação de narrativas de Conan. Ele pegava personagens do Howard, transformava em Conan esse personagem, ele acabava fragmentos, sinopses, ele pegava do Howard e colocava as suas próprias ideias. Ele é um cara que, pro Howard, talvez ele não tenha feito tanto bem assim, né? Até porque ele escreveu uma biografia do Howard, né, que é Dark Valley Destiny, e tinha também entrevistas que ele dava nos anos 80, muito depreciativas, às vezes, as entrevistas em relação ao Howard, né? O Howard era louco, era malucão, a energia criativa dele tinha a ver com os seus demônios pessoais, ele se matou, então ele era um suicida em potencial. O Conan dele não tem como a gente comparar, porque maluco como ele era, ele levava esse jeito dele pro Conan, então não tem como Sprague de Camp, fazer o mesmo Conan. Ele tinha essas sacadas, assim, né, que são extremamente questionáveis. E a biografia que ele escreve do Howard, ela tem um problema que muitos estudiosos comentam e concordam, eu concordo em parte, que é o seguinte: há uma linha direcionando toda a narrativa para o suicídio. É como se o suicídio marcasse a psique. É como se ele criasse um texto em que o sujeito Howard, ele é aquele sujeito que está destinado a tirar a própria vida porque tinha um complexo de Édipo em relação à mãe, etc, etc, etc. E aí ele cria então uma figura, uma persona Howard, que é uma persona que é um antissocial, que é um cara com problemas psicológicos, que é um cara paranoico, que anda armado pela rua achando que estão querendo matar ele. Ele faz essa narrativa se tornar realmente muito, muito novelesca. E muita gente compra isso e acha que isso é a melhor biografia do Howard. Não é, pelo contrário. Ela tem muita informação, ele foi o primeiro cara a buscar informações do Howard de forma mais aprofundada, porém ele é problemático nessa biografia. Agora, ele é um baita escritor, ele é um grande escritor, ele é um escritor muito, muito talentoso. E junta-se com o seu pupilo, o Lin Carter, eles escrevem muito bem. Não dá para dizer que o Sprague de Camp não sabe escrever, pelo contrário. Ele escreve muito bem, tem narrativas que ele faz do Conan que eu considero muito boas. Ele é um editor, apesar de mudar muito, né? Naquela época se mudava muito, o editor mexia muito no texto, não era como hoje. Ele manteve o Conan, né, vivo na memória das pessoas, então o Conan foi para a Marvel graças aos livros que ele editou. E essa edição aqui, assim, sendo bem direto, ela é muito bem escrita. Tem uma coisa que eu acho muito boa aqui nessa novelização, que é o seguinte: no filme, muita gente diz assim, pô, o filme é bom, mas não é Conan, né? O personagem não é Conan, a história não é uma história de Conan. Muita gente me diz isso e não é incoerente. O Conan é quase monossilábico, ele às vezes parece muito turrão, porque o Arnold não sabia, o inglês dele era muito carregado, ainda é muito carregado, o John Milius então deu poucas falas para o Arnold. Então assim, o Enigma do Aço, na maneira como está no filme, a vingança, um tema que não é um tema comum ao Conan, o filme de certa maneira, apesar de ser um bom filme para muita gente, eu considero um bom filme, ele afasta-se muito do Conan howardiano. O Lion Sprague de Camp, com essa novelização, ele reaproxima. Ele traz aqui um Conan com mais falas, mais diálogos e com um sujeito extremamente mais astuto. E ele simplifica o Enigma do Aço de forma que o Enigma do Aço seja
a maneira como o sujeito vai se moldando com o tempo e vai se tornando mais afiado e mais convicto daquilo que ele tem que fazer. Ou seja, o Laurens Sprague de Camp, ele faz com que essa narrativa, que para muita gente não é conanesca, se torne. Ele vincula isso com a ideia do bárbaro, ele faz sempre esse contraponto com a civilização. Ao mesmo tempo, o Conan se mostra mais astuto, até mesmo na fuga dele da roda. E é melhor explicado por que ele ficou tanto tempo lá. É melhor explicado quem são os perseguidores do Conan lá no início. Os Vanires atacaram a família, liderados pelo Tulsadum, um acordo. O Tulsadum vai embora logo depois. E aí ele é levado lá para Vanaheim. Ele é criado na roda, porém explica por que ele se mantém lá, por que só ele sobrevive, existe uma peste que acontece. Ou seja, ele acrescenta coisas que tornam tudo mais verossímil e mais conanesco. Então foi um achado muito bom. Eu acho que o Calari e o pessoal da Pipoca Nanquim acertaram, porque é um texto mais refinado, é um texto em que a gente entende mais o pensamento do Conan agora, e aí a gente vê mais o Conan no personagem. É um texto com mais falas para ele é muito mais astuto, ele bola planos de forma mais argutas, de forma mais rebuscadas, ou seja, não é um bárbaro bruto, apenas como aparece muito no filme, ele é um sujeito realmente mais antenado, então a sua barbárie tem mais a ver com a visão do Howard. O Laurens Sprague de Camp, ninguém pode acusar ele de não entender Howard, ele entende muito do Howard. Ele e o Lin Carter, eles sabiam muito sobre o cara, ainda que ele tenha construído a narrativa biográfica dele com um monte de problemas, ele sabia, por exemplo, qual é o cerne, qual é a essência, entre aspas, dos bárbaros howardianos. Então ele torna tudo melhor. A fuga na roda, a parte ali do Conan como gladiador, o encontro com a bruxa, com o Subotai, chegam em Shadizar, lá em Zamora, se tornam ladrões, conhecem a Valéria. Tudo é mais colocado dentro do cânone na era iboriana. Tudo é mais explicado, os povos são melhores explicados, os lugares estão melhores explicados. Tu consegue vislumbrar a era iboriana howardiana ainda mais do que no filme. Então, carinhas e cães malditos, dá uma olhada lá, seja na Amazon, seja no site da Pipoca Nanquim, que vale a pena comprar. Tu que gosta do Conan, eu acho que tu vai ver finalmente o filme se tornar uma história ainda mais de Conan. Acerto para eles, parabéns, não vou contar tudo que está aqui, mas vale a pena pagar umas moedas a mais para ver finalmente o Conan de 82 se tornar o nosso bárbaro preferido. O filme já é bom, agora nessa narrativa, além de uma boa narrativa de vingança, é também uma boa narrativa de Conan. Eu, pelo menos, essa é a minha impressão que ficou na leitura da novelização. Até mais, cães malditos. E é isso, né? Terminando aqui, finalizando mais esse vídeo com uma breve leitura, assim, muito rápida, en passant, sem dar spoiler da novelização do Conan o Bárbaro. E eu quero chamar atenção para vocês que nós, aqui do Fórum Conan, junto com o Explorador, lá do Explorando Segredos e Mistérios, a gente tem uma linha de produção, né? Nós temos o Fantastic Hub, o nosso selo editorial, que vai se tornar nossa editora. Nós estamos fazendo um site, vai ter uma loja nesse site, onde estarão os nossos produtos e os produtos dos nossos parceiros, que vão produzir junto com a gente. A gente já tem lá o Mitos e Lendas da Era Iboriana, nossa produção no Catarse, que é o meu livro de contos de Conan, ainda está disponível. A gente tem essa linda HQ do Conan, Crônicas Iborianas número 1, com uma HQ com argumentos meus, 40 páginas aqui nessa HQ, e a linda arte do Mozart Couto. A gente teve o Deck Tentacular, que saiu no Catarse, também foi financiado e vai ser entregue para todos vocês, que é um deck de cartas com figuras, né, do Cthulhu Mitos.
E a gente vai lançar logo ali, através do Fantastic Hub, um novo financiamento coletivo. Trata-se de Humanity Lost. Humanity Lost, que é uma criação de um ilustrador e escritor inglês e que foi o maior sucesso lá no seu país de origem, no financiamento coletivo, e está na Amazon. É uma história que está vinculada àquilo que nós chamamos de biologia especulativa. Acontece num futuro muito distante e distópico uma guerra entre a humanidade contra uma confederação de raças alienígenas, espécies alienígenas. E nesse conflito a humanidade é o inimigo, o antagonista. Por quê? Porque em meio ao conflito, quando a humanidade está perdendo a guerra, eles criam uma inteligência artificial, olha só o tema tão contemporâneo, que é chamado de a mãe de todos. E a mãe de todos começa então a usar a humanidade para vencer a guerra. Ela literalmente modifica o gênero humano e passa a usar o ser humano como uma espécie de arma biológica contra os alienígenas. E Humanity Lost fala então sobre um único humano que não foi tocado pela inteligência artificial e vai acordar em meio a essa guerra. Ele estava em êxtase numa nave abandonada pelo espaço e ele é a chave para curar a humanidade perdida. E Humanity Lost tem uma arte fantástica, uma arte fenomenal, um estilo próprio, vai ser colorido, vão ser 3 tomos, nós vamos começar pelo primeiro, vão ser 170 páginas de quadrinhos e também paratextos, e que vocês vão ter acesso a uma história que eu posso dizer para vocês que é muito interessante quem gosta de ficção especulativa ou biologia especulativa. E Humanity Lost, depois de Conan o Bárbaro aqui no Crônicas Iborianas, o Mitos e Lendas e o Deck Tentacular, é o próximo produto do Fantastic Hub, o nosso selo editorial. Esperem mais para frente que nós vamos, em todos os vídeos, falar ainda mais coisas dessa linda, essa obra de arte da HQ europeia e que nós estamos trazendo pela primeira vez aqui para o Brasil. Tá bem? Um abraço, cães malditos, e até a próxima. Pipoca e Nanquim e Calari acertaram muito com a edição. Estão de parabéns, muito bonito e muito competente. A gente viu finalmente o Conan, com todos os seus elementos constituintes, no filme de 82, a partir da novelização aqui do Linus Prague de Camp e o Lin Carter. Que venham mais obras de Conan, porque nunca é demais. Até mais, cães malditos. Fui.